Opa! Chegamos! Boa noite, galera! Boa noite para você que está chegando aqui para esta aula de quinta-feira. Sim, você já deve ter notado, essa aula não é ao vivo, mas ela vai ser muito interativa. Ela vai ser muito interativa. Eu quero que você deixe o seu boa noite aqui no chat. Vamos trocar uma ideia, né? Vamos fazer uma aula muito bacana e a gente vai ter um formato hoje aqui que eu preparei para vocês, pessoal, bem diferente do que vocês estão acostumados, mas que vai ser muito legal, muito legal. Vai ser uma aula de estudo ativo. O que é o estudo ativo? É aquele estudo que você mais aproveita, é o estudo que você mais aprende, é o estudo que você coloca a mão na massa. E eu quero que você me acompanhe, então, nessa aula que começa agora. Certo, gente? Bom, como você deve ter percebido já, né? Essa aula aqui, ela é gravada, ela não é ao vivo. Eu deixei essa aula gravada porque neste momento em que eu estou conversando aqui com vocês, na verdade é sábado de tarde. Eu estou gravando essa aula, você está assistindo ela na quinta-feira de noite, só que no caso, o Caio da quinta-feira, não está aqui. Nossa, loucura falar isso, né? Tô falando com vocês do futuro, mas quando vocês estiverem vendo, vai ser eu do passado. E enquanto vocês estão vendo essa aula, eu estou provavelmente, muito provavelmente, desse jeito. Exatamente. É a minha semana de férias agora, pessoal. Então, é por isso que eu deixei essa aula gravada, né? Se tudo deu certo, então eu estou que nem este cachorrinho maravilhoso aqui curtindo uma praia. Vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa aula. Semana passada a gente falou sobre matemática básica, né? A gente fez a parte 1 e hoje eu vou fazer com vocês a parte 2. Lembra que na semana passada eu falei que matemática básica, para mim, são esses assuntos aqui, né? As operações básicas, a gente viu questões lá na semana passada sobre isso. Conversão de unidades também vimos. Adiciação e potenciação eu quero fazer algumas questões com vocês hoje, né? Bem como notação científica. Expressões numéricas eu mostrei para vocês, frações eu mostrei para vocês, e essa parte de MMC e MDC eu não cheguei a mostrar, né? Pessoal, hoje a gente vai começar falando um pouquinho aqui sobre a notação científica. O que é uma notação científica? Ela é uma forma da gente escrever um número muito grande ou um número muito pequeno como uma potência de 10 multiplicada por alguma outra coisinha. Caramba, professor, muito complicado, não entendi. Calma, olha só. Vamos pegar um número aqui, por exemplo, esse 1.200. Cadê a vírgula desse número aqui, né? Aparentemente não tem vírgula nesse número. Mas você concorda comigo que eu poderia desenhar uma vírgula aqui e colocar um zerinho aqui? Poderia, né? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa vírgula e vou fazer ela se deslocar 1, 2, 3 casas para a esquerda. 3 casas para a esquerda, esse número vai ficar assim, ó. 1,2000. E aí eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 10 elevado ao expoente que corresponde ao número de casinhas que eu pulei. Ou seja, o expoente aqui vai ser 3. Agora presta atenção comigo, pessoal. Eu não preciso necessariamente escrever esse monte de zero aqui depois do 2, né? Porque os zerinhos no final da parte decimal, eles não modificam o meu número. Eles não fazem diferença nenhuma, né? Então eu posso deixar assim. Beleza. Isso é uma notação científica, pessoal. Se você tiver um olhar mais atento, você vai perceber, né, que 10 na 3 nada mais é do que 1.000. Se você multiplicar 1,2 vezes 1.000, o que acontece? Você volta para o 1.200, né? Tem que ser assim. Afinal, notação científica não muda o número, só muda a forma de escrever o número. Combinado? Beleza. Agora pensa comigo, ó, 1.203. A vírgula estaria aqui. Eu vou fazer ela pular quantas casas? Ó, vai pular 1, 2, 3 casas. 3 casas. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 1,230 vezes 10 na 3, porque eu pulei 3 casas. Só que agora, pessoal, eu posso apagar só esse zero aqui, né? Só esse zero. Por quê? Porque até esse 3 aqui, ó, eu tenho que deixar. Aí o zero que tinha no final eu posso eliminar. Beleza. Agora nós temos aqui o nosso número.
Pessoal, não é errado deixar esse zero aqui, né? Assim como não seria errado escrever mais um zero aqui do lado. Só que não precisa, né? É desnecessário. Muita coisa fica feio, né? Escrever coisa que não precisa. Então a gente deixa assim. Beleza. Coisa tá esquentando aqui, gente. Eu vou até tirar essa jaqueta aqui pra gente fazer esses próximos exercícios. E o calor bateu aqui. 3 milhões. Pessoal, 3 milhões, a vírgula estaria aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai pegar essa vírgula e vai puxar ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. 6 casas para a esquerda, né? Você deve estar perguntando aí, né? Por que, que eu passo a vírgula exatamente para cá? Né? Por que, que ela vem exatamente para cá? Ó, de novo, pessoal, poderia escrever esse monte de zero depois? Poderia, mas eu não vou escrever porque não precisa. Né? Isso aqui vai ficar vezes 10 na 6, porque são 6 casas que eu estou pulando. Por que, que eu trago a vírgula até aqui? Por que, que eu trazia ela até aqui e por que, que eu trazia ela até aqui? Pessoal, olha só, quando eu faço esse deslocamento da vírgula, se liga só o que, que acontece aqui, ó. Aqui eu obtenho 1,2, aqui eu obtenho 1,203 e aqui eu obtive 3. Pessoal, a notação científica, ela sempre vai ser escrita desse jeito aqui, ó. A vezes 10 na N. O que é A? A é um número, nesse caso aqui é 1,2, nesse é 1,203, nesse é 3. Só que o A, ele tem que estar entre 1 e 10. Podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Então, 1 é menor ou igual a A, que tem que ser menor do que 10. É por isso que eu pego essa vírgula e trago ela até aqui. Né? Olha só para o 1.200. Olha só. Se eu pegasse a vírgula e trouxesse ela só até aqui, o que aconteceria? Ficaria 12, né? 12 vezes 10, aí pulou duas casas, 12 vezes 10 na 2. Gente, isso daqui, ó, não é uma coisa matematicamente errada, mas isso daqui não é notação científica, tá? Para ser notação científica, esse cara da frente precisa estar entre 1 e 10, senão não é notação científica e ponto final. Beleza? Por mais que isso daqui faça sentido, né? 12 vezes 10 ao quadrado é 100, isso vai dar 1.200. Então não é notação científica. Beleza. Quando eu tenho números pequenos, eu também posso usar a notação, né? Ó a vírgula aqui. Eu vou puxar ela até onde, gente? Até aqui, entre o 1 e o 2, para que isso se transforme em 1,2. Pulei quantas casas? Pulei 2 casas. Só que agora, gente, eu pulei para a direita, então aqui é menos 2. Olha só, o que, que é 10 na menos 2? Pensa comigo, né? 10 na menos 2. Você lembra o que é um expoente negativo? Expoente negativo, pessoal, é como se eu passasse ele lá para baixo, essa potência, e colocasse ela com um expoente positivo. Então isso seria 1,2 dividido por 100, que é exatamente 0,012. Então eu só estou mostrando aqui para vocês que a notação científica ela tem que fazer sentido. Né? Como esse número é pequenininho, faria algum sentido eu colocar um expoente positivo aqui? Nenhum sentido, né? Porque ficaria 1,2 vezes 100, que daria 120, e não 0,012. Então tem que cuidar, tá, pessoal? Não dá para colocar qualquer sinal aqui em cima, você precisa sempre se ligar. A dica que eu dou é o seguinte, para números grandes, maiores do que 1, como esses 3 exemplos aqui, o expoente é positivo. Para números pequenos, menores do que 1, o expoente é negativo. Maravilha, gente? E sempre tem que seguir esta condiçãozinha aqui, né? Essa condição é bem importante. Beleza? O A tem que estar entre 0, aliás, entre 1 e 10. Certo, gente? Belezura. Agora a gente vai para a primeira questão. E hoje a aula vai ser muito interativa. A gente vai fazer as questões, claro, eu vou resolver elas com vocês, mas vocês vão tentar fazer antes. Então eu vou soltar um cronômetro aqui com um tempo que eu acho que é justo para vocês fazerem a questão. Aí vocês resolvem e quando zerar o cronômetro, eu venho aqui e resolvo com vocês, tá? Então, ó, pega o papel aí, pega a caneta, se prepara para resolver essa questão aqui, que eu vou dar exatamente 1 minuto para vocês resolverem ela. Beleza, gente? Então, valendo a partir de agora.
Ah, tava sem som, né? Tava sem som. Agora voltou o som. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui como que resolve essa questão aqui. E vamos ver se foi pouco tempo ou se o tempo foi tranquilo, né? Vamos dar uma olhada. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi, pessoal, foram 4,129 milhões de toneladas. Toneladas. A gente quer quilograma, né, gente? É quilograma. Só que isso daqui é milhões, né? Tem essa parte ainda importante, o milhões. O que que é 4,129 milhões, pessoal? É 4 milhões e 129 mil. Isso é tonelada. Só que você tem que saber, para o Enem você precisa saber que uma tonelada é a mesma coisa que 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas. Então o que que você vai fazer? Você vai multiplicar isso daqui por 1.000 para obter esse valor em quilograma. Ó, multiplicar isso daqui por 1.000, pessoal, equivale a acrescentar 3 zeros no final aqui. Pronto. Agora você tem esse valor em quilograma. Para passar para a notação científica, a vírgula estaria aqui, né? Quantas casas ela vai pular? Ela vai pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 casas que ela pula. Então, isso daqui vai ficar 4,129 vezes 10 na 9 quilogramas. E a resposta, então, está na letra C. Belezura, gente. Não era difícil, né? Questão tranquila, dava para fazer dentro de 1 minuto. Eu vou fazer agora mais uma com vocês aqui. Vou deixar também 1 minuto, porque é uma questão de boa. Vai ser essa daqui. E daí você vai resolver, beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui 1 minuto para você. E bora. Vamos nessa. Tempo esgotado, vamos resolver juntos essa questão agora. Vamos lá, pessoal. Basicamente, a questão diz assim: a distância média entre a Terra e a Lua é 384.403 quilômetros. No entanto, a distância real é variável, pois depende do curso da órbita da Lua. A distância média em metros, escrita em notação científica entre a Terra e a Lua é... Agora a gente vai precisar passar essa distância aqui, que está em quilômetros, para metros. Pessoal, lembra, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. Então, eu quero passar quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar por 1.000. Vamos multiplicar isso aqui por 1.000 para ver quantos metros que isso representa. Vai ficar assim, ó. Acrescenta 1, 2, 3 zeros no final. Aqui você tem, então, a sua distância em metros. A vírgula estaria aqui. Você vai fazer ela pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas para a esquerda. Isso vai fazer com que o seu número fique assim, ó, 3,84403. Não preciso escrever esses últimos zeros aqui, porque eles estão lá no final da parte decimal, vezes 10 na 8. 8, né? E não menos 8. A resposta é a letra D. Se fosse menos 8, então esse número seria um número minúsculo. Seria 0,00000 e daí o 384403, né? Como é um número grande,
a gente tem então expoente positivo, né? Eu desloco a vírgula para a esquerda. Tem gente que decora assim, né? Se desloca para a esquerda, então é expoente positivo. Eu não acho que precise decorar isso, né? É muito simples. Você vê, o número é grande, então expoente é positivo. Beleza? Resolvida a nossa questãozinha. E agora, vamos lá, pessoal. Tem bastante questão hoje e vai ser bem interativo. O que vocês acharam dessa? Fácil? Média? Difícil? Manda aí. Quero saber de vocês aí. Manda aí no chat que eu tô de olho, tô de olho nesse chat aí. Manda lá. Vamos para a próxima questão agora, que é uma questão também de notação científica e eu vou te dar 1 minuto para resolver. Valendo. Voltando, vamos resolver essa questão, uma questão bem tranquila. Olha só. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova de 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha em 99, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, é... Bom, se o tempo que ele quer em segundo, é só trocar esse 43,18 aqui, escrever ele como notação científica. Como é que vai ficar isso daqui, pessoal? Ó, eu vou passar a vírgula uma casinha para a esquerda, uma casa, vou escrever aqui a vírgula na sua nova posição, vou multiplicar isso por 10 elevado a 1, porque eu pulei uma casinha, certo? Olha só como as coisas têm que fazer sentido, né, pessoal? 4,318 vezes 10 na 1, que é 10, tem que dar 43,18. Por que as outras respostas estão erradas? Né? Por que a resposta é letra B? Pessoal, porque na letra B é a única alternativa que nós temos em que esse cara da frente aqui está entre 1 e 10. Numa notação científica, lembra, o cara da frente, que é esse A que eu estou escrevendo aqui, ele precisa estar entre 1 e 10. Só com essa informação eu já poderia matar a questão, porque a única alternativa que tem alguém entre 1 e 10 aqui no número da frente é a letra B. Aqui, então, nós temos a resposta e é por esse motivo aqui que eu uso, né, eu faço a vírgula pular exatamente uma casa aqui para a esquerda, porque eu quero que ela fique aqui, porque 4,318 é um número entre 1 e 10, certo? Fechamos essa questão. Agora, pessoal, essas primeiras aqui, eu sei que elas estão bem tranquilas, né? Depois a gente vai ter algumas um pouquinho mais trabalhosas também para resolver na segunda parte da aula. Mas vamos lá, eu quero fazer mais uma aqui com vocês. E é claro, eu vou dar o tempo, né? Porque essa aula tem essa proposta de que você estude ativamente, que você faça comigo as questões e que você aprenda com isso, né? Vamos nessa, gente. Deixa eu colocar aqui o cronômetro. Valendo!
Tempo esgotado, vamos resolver agora. Questão também tranquila. Um asteroide batizado de 2013 TV-135 passou a aproximadamente 6,7 vezes 10 na 6 quilômetros da Terra. A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos ucranianos que alertaram para uma possível volta do asteroide em 2032. O valor posicional do algarismo 7, presente na notação científica da distância em quilômetro, entre o asteroide e a Terra corresponde a quê? Vamos analisar esse número. 6,7 vezes 10 na 6 quilômetro. Pessoal, olha só, eu vou fazer agora o procedimento inverso, né? Eu tenho uma notação científica e eu quero transformar isso num número que não esteja em notação científica. Para isso, eu vou usar vários zeros aqui para me guiar. O que eu vou ter que fazer, pessoal? Se esse 10 está elevado ao expoente 6, eu vou pegar essa vírgula e eu vou jogar ela 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas para lá. Como é que vai ficar esse número aqui? Vai ficar 6.700.000 quilômetros. Quando você já adquire uma certa experiência nas questões, você começa a decorar, é instintivo. 10 na 6, pessoal, é milhão, certo? É milhão. Então, se você tem 6,7 vezes 10 na 6, é 6.700.000. Outra que você acaba decorando também, fazendo bastante questão, é o 10 na 3. 10 na 3 é 1.000, né, gente? 10 na 3 é 1.000. Então, se você tiver, por exemplo, 2 vezes 10 na 3, é 2.000. 2 vezes 1.000. Beleza? Então tá. Agora vamos analisar, né? Esse cara aqui ocupa qual valor posicional, né? O 7. Ora, gente, isso daqui é a centena de milhar, né? Então, esse número, ele tem 7 centenas de milhar. E a resposta está aqui na letra D, né? O 7 ocupa este valor posicional. Beleza? É isso, gente. Resposta na letra D. Vamos só revisar, pessoal, essas casinhas aqui, esse tal de valor posicional. Aqui nós temos as unidades, aqui nós temos as dezenas, aqui nós temos a centena. Esse aqui é a unidade de milhar. Esse segundo aqui é a dezena de milhar. Esse, como nós vimos, é a centena de milhar. E esse aqui é a unidade de milhão. Beleza, pessoal? Esse aí é o nosso sistema de numeração decimal, que cai também na prova, né? Tem algumas questões do Enem que cobram isso, como essa daqui. Belezura! Agora, pessoal, a gente vai para a segunda parte da aula, em que eu vou te mostrar várias questões de assuntos diversos da matemática básica e a gente vai resolver essas questões no mesmo formato que a gente tem resolvido até agora. Só que eu quero sempre fazer, né, eu quero dar algumas dicas nas resoluções para que não fique simplesmente uma resolução. Não, eu quero te dar alguns macetes de como fazer mais rápido, eu quero te dar algumas dicas, né, de como você pode otimizar o seu tempo. Beleza? A primeira questão é essa daqui e eu vou dar um pouquinho mais de tempo para ela, tá? Do que eu dei nas de antes. Eu vou dar 2 minutos e meio. Eu não tenho um cronômetro de 2 minutos e meio aqui, então eu vou colocar um de 3 minutos e daí quando faltar 30 segundos eu volto aqui para resolver. Beleza? Então, vamos lá. Aqui está. Vamos lá, deixa eu colocar o de 3 minutos aqui. Aí, pessoal, valendo!
Como prometido, agora eu vou resolver com vocês a questão, pessoal. A questão diz assim: um jovem deseja comprar um carro novo, usá-lo por 8 anos e depois revendê-lo. O quadro mostra em real para 5 modelos de carro o preço de compra, a despesa estimada de uso do carro por ano, né, com essas coisas aqui, combustível, seguro, manutenção, e o valor estimado de revenda após 8 anos de uso. Considerando os valores apresentados, o carro que resultaria a menor despesa total é... Pessoal, qual que vai ser a despesa total de um carro? Ora, vai ser o preço de compra dele, vou chamar aqui ó, de PC, mais a despesa anual que ele vai ter vezes 8, afinal ele vai usar por 8 anos esse carro, né? Então eu preciso contar essa despesa anual 8 vezes. E, claro, né, no final lá ele vai vender, então é como se ele subtraísse aqui o valor de venda, né? O valor de revenda eu vou chamar de VR. Aqui ele vai gastar, aqui ele vai gastar, aqui ele vai dar uma abatida no gasto, né? Ele vai subtrair aquilo ali, porque aquilo ali volta para ele, beleza? Então vamos calcular as despesas agora para cada carro. No carro 1, nós teríamos aqui ó, 46 mil de preço de compra. Vamos fazer aqui, ó, carro 1. 46 mil de preço de compra. Nós teríamos 4.200 de despesa anual, tá? Então a gente tem que somar aqui, ó, 4,2 vezes 8, já explico isso, e subtrair 14 aqui, que é o que ele conseguiria, né, de dinheiro vendendo o carro. Por que eu não estou escrevendo toda essa montoeira de zero aqui, pessoal? Eu estou considerando só milhares, né? Então, assim, ó, aqui na verdade esse 46 é 46 mil. Esse 4,2 é 4,2 mil. E esse 14 é 14 mil. Por que eu estou fazendo isso? Porque imagina só ter que fazer todas essas contas escrevendo todos os zeros toda vez. Gente, esse é o tipo de coisa que é só perda de tempo. É muito mais fácil você deixar os zeros de lado. Certo? Só que cuidado, você não pode escrever que o 4.200 é 42, porque isso seria 42 mil. Tem que escrever 4,2. Beleza? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui, ó? Macete de multiplicação de número decimal. Multiplica a parte inteira pela parte inteira, isso dá 32. Parte decimal pela parte inteira, 0,2 vezes 8 vai dar exatamente 1,6. Menos 14, né? Então olha só, pessoal. 46 menos 14, vamos fazer isso primeiro, vai dar 52. Correto? Não, desculpa. 32. 32. Aí agora eu vou somar esses 32 aqui e somar esse 1,6. Então o custo total aqui vai ser 65,6 mil, certo? Esse seria então o valor da despesa total no carro 1. Vamos ver os outros carros agora? Deixa eu reduzir essa conta aqui para que a gente consiga fazer os outros aqui na folha. Então vamos lá, o carro 2 agora. O carro 2, você vai ter 55 mil de preço de compra, aí você vai ter 4 mil que vai ser gasto durante 8 anos e depois lá no final você ainda consegue 10 mil de volta. Essa aqui é mais fácil, né? Ó, vai dar 55 mais 32 menos 10. Isso dá 87, que menos 10 dá 77 mil. Então aqui já deu mais caro, né? O carro 2 está fora. Vamos para o carro 3 agora. Nós gastamos 56 de arrancada, de início. Aí, mais 4,9 mil vezes 8 anos. E depois lá a gente consegue 16 mil de volta. 56 menos 16 dá 40. Aí agora vamos fazer esse cara aqui, ó. 4 vezes 8 dá 32. 0,9 vezes 8 dá 7,2. Isso daqui vai dar 72, 79,2, né? 79,2 também é mais caro do que o primeiro carro, então já está fora também. O quarto carro agora, nós gastamos 45 de arrancada, depois 5 mil reais vezes 8 anos, e depois a gente consegue vender ele por 7 mil. Então aqui vai ficar 45 mais 40, né? Isso daqui dá 40, dá 85, menos 7, já passou, né, gente? Então não pode ser esse também. Vamos agora para o carro 5. 40 mil de arrancada,
mais 6 mil por 8 anos e depois a gente vende por 15. Então vai dar 40 mil mais 48 mil aqui, né? Só isso já dá 88. E daí depois a gente vai ficar com 88 menos 15. Isso vai dar 73 mil. Também tá fora, né? O primeiro carro é o mais em conta, porque ele nos deu aqui uma despesa total de R$ 65.600. Beleza? Então tá resolvida a questão. Agora a gente vai para a próxima. Perceba que não era uma questão difícil, era um conta simples, né? Mas um pouco demorada, né? Um pouquinho demorada. Vamos lá, fazendo uso dos macetes é muito mais rápido, mas ainda assim a gente demora mais do que a gente demorava nas questões que a gente fez antes. Essa daqui é uma questão que assusta logo de cara, sim, mas não é difícil, tá, pessoal? Eu vou dar 2 minutos para você resolver ela a partir de... Deixa eu ajustar aqui o cronômetro de 2 minutos. E aí, valendo! Tempo esgotado, vamos resolver essa questão. Essa questão ela parece mais difícil do que ela realmente é, porque os desenhos aqui dão a entender que é algo complicado, mas na verdade não é. Embora a civilização maia já estivesse em declínio na época da chegada dos espanhóis à América, seu desenvolvimento em vários campos da ciência, em especial na matemática e na astronomia, era notável. Eles possuíam um sistema numérico avançado e diferente do sistema decimal utilizado pelas sociedades modernas. A imagem representa o sistema de numeração maia, que consistia em 20 símbolos representando os números de 0 a 19. Tá, beleza. O 0 era representado por uma espécie de tigela. Ok, é isso ali, né? E todos os números de 190 a 360 eram escritos em uma coluna vertical com duas figuras, na qual a superior representava a quantidade de grupos de 20 unidades e a inferior a quantidade de unidades. O número era lido de cima para baixo e obtido somando-se as quantidades representadas. Por exemplo, olha só, pessoal. Aqui nós temos duas bolinhas. Então, esse número tinha duas unidades de 20, que é 2 vezes 20, né? Dá 40. E aqui nós temos na segunda parte 4 bolinhas. Isso representam as unidades de 1. 4 vezes 1, que dá 4. Então, esse é o número 44, né? Porque 40 mais 4 é 44. Assim como esse número aqui, ó, 3 unidades de 20, porque eram 3 bolinhas, isso dá 60. Aqui, pessoal, nós temos uma figura meio esquisita, essa daqui, né? Só que tem uma colinha pra gente olhar aqui, ó. Essa figura é o 19.
É o 19. Então, são 19 unidades de 1, que é 19. Então, somo 60 com 19, dá 79. Por fim, essa última aqui, ó, 10 unidades de 20, né? Tem esses dois tracinhos, ele significa o 10, né? E 16 unidades de 1, que é 3 tracinhos mais uma bolinha, né? Ó, o 16 aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é 200 mais 16, que dá 216. Aí ele pergunta assim, ó, pessoal, qual dos números que está desenhado aqui que representa o 359? Pessoal, vamos analisar os desenhos, que é mais fácil, né? Na letra A, nós temos aqui uma figura que remete ao 17, ó. É exatamente o 17. Então, aqui nós temos 17 unidades de 20, que é 17 vezes 20. Isso dá 340. E o segundo desenho é o 19. Tá vendo? Ó, 3 tracinhos e 4 bolinhas. São 19 unidades de 1, que dá 19. Se eu somar 340 com 19, o que eu tenho? 359. Exatamente o número que eu estou procurando. Então, a resposta já está na letra A de cara, né? Mas vamos analisar as outras para você ver o que seriam os outros números. Pois bem, pessoal, aqui tá meio esquisito o desenho, né? Mas a gente tem 3 bolinhas e um tracinho, né? Dá a entender aqui que seria o 8, né? Apesar de ter esse espaço misterioso aqui entre as bolinhas e os tracinhos. Então ficaria 8 vezes 20. E aqui embaixo nós temos o 9, né? Isso aqui é o 9, é um tracinho e 4 bolinhas. 9 unidades de 1. Então esse número seria o 160 mais 9, que seria o 169. Certo, gente? Então basicamente é isso, né? Eu não vou nem precisar fazer os outros porque eu acho que ficou claro. Então, essa é a nossa resposta, letra A. Beleza, pessoal? Se você quisesse resolver a questão tentando não olhar para os desenhos, você poderia pensar assim, ó. 359 é o que vezes 20? Ora, eu sei que se eu fizesse 18 vezes 20, daria exatamente 360, né? Passaria do 359. Então, eu vou fazer assim, ó. 17 vezes 20, que dá 340. E depois eu somo 19 unidades de 1. E daí vai ficar mais 19. E vai dar o 359. Então, são 17 unidades de 20 e 19 unidades de 1. 17, 19. Tá resolvido. É isso, gente. O Enem ama essa numeração maia aqui. Já caiu umas 3 ou 4 vezes isso daqui. Esses mesmos desenhos, inclusive. Então, eu ficaria de olho nesse negócio aqui. Certo? Eu ficaria de olho nisso daqui. Porque a prova realmente gosta desse negócio. Beleza. Agora vamos para a questão 35 aqui, gente, da nossa aula. Nessa daqui eu vou te dar... olha, eu vou te dar 2 minutos e meio nessa questão, tá bom? Uma questão que você vai ter que dar uma pensadinha aí. Vamos nessa então, vou colocar aqui para vocês o cronômetro de 3 minutos então, né? Só que daí quando tiver... Opa, coloquei o errado. Quando tiver 2 minutos e meio aqui sobrando, aliás, quando tiver meio minuto sobrando, eu volto. Então, pode resolver.
Tempo esgotado, vamos resolver. Basicamente diz que um paciente precisa ser submetido a um tratamento sob orientação médica com determinado medicamento. Há 5 possibilidades de medicação, variando a dosagem e o intervalo de ingestão do medicamento. As opções apresentadas são essas aqui. Um comprimento de 400mg de 3 em 3 horas durante uma semana, e por aí vai, né? Várias opções. Para evitar efeitos colaterais e intoxicação, a recomendação é que a quantidade total de massa da medicação ingerida em miligramas seja a menor possível. Então, menos remédio, melhor, né? Seguindo a recomendação, deve ser escolhida qual opção. Vamos ver, pessoal. Eu vou ter que ver aqui, na verdade, quanto de medicamento que ele ingere em cada uma das opções. É isso que eu vou ter que fazer para resolver, né? Então, vamos ver. Vamos analisar. Na opção A, ele toma 400mg de 3 em 3 horas durante uma semana. Quantas horas tem uma semana? Ora, uma semana, pessoal, são 7 dias, né? Então, é 7 vezes 24. 7 vezes 20, 140. 7 vezes 4, 28. Então, são 168 horas em uma semana. Ele vai tomar de 3 em 3 horas, então eu vou dividir 168 por 3. Vai dar 5 e dá 15. Aí vai dar 1, ou desce o 8, né? Vai dar 6 aqui, 18. Então, são 56 vezes que ele vai tomar aquele medicamento de 400mg, né? Então, nessa opção, pessoal, ele toma 56 vezes o medicamento de 400mg. O apressado já ia fazer essa conta agora, mas eu não vou fazer agora porque eu não sou apressado. Vou olhar para a opção B agora. Na opção B, ele toma a mesma quantidade, só que de 4 em 4 horas durante 10 dias. Pessoal, 10 dias é muito simples, são 24 vezes 10, 240 horas. Quantas vezes ele vai tomar o remédio? 240 dividido por 4, que é o intervalo, né, de tempo que ele toma o remédio. Aqui vai dar 6, que dá 24, 0, 0, 0. São 60 vezes que ele vai tomar. 60 vezes ele vai tomar o remédio de 400mg. Então, a letra A já é melhor, né? Porque está tomando 56 vezes 400. Aqui ele está tomando 60 vezes 400. Então, a letra B já não pode ser a minha resposta. Vamos para a letra C. Um comprimento de 400mg de 6 em 6 horas durante 2 semanas. Pessoal, se uma semana são 168 horas, então 2 semanas é o dobro. É o dobro de horas, né? Só que o intervalo aqui que ele vai fazer uso do remédio é o dobro também. É de 6 em 6 horas. Você consegue entender que eu vou acabar tomando a mesma quantidade de medicamento que eu tomava lá na letra A? Sim. Se eu tomar uma semana, né, de 3 em 3 horas, é a mesma coisa que eu tomar 2 semanas, só que de 6 em 6 horas. Se você está com dúvida ainda, se você não acredita em mim, eu vou fazer a conta. Ó. Isso aqui daria 336 horas, né? E vamos dividir agora o 336 por 6. O que vai acontecer? Vai ficar 5, 30. Sobra 3, baixo 6. 6 vezes quanto que vai dar 36? 6 vezes 6, né? Zerou. Então, são 56 vezes que ele tomaria o remédio de 400. Bom, pessoal, se na letra A e na letra C ele toma a mesma quantidade de remédio, o que eu posso concluir? Que nenhuma delas é a resposta, porque a questão não pode ter 2 respostas, né? Então, tem que ser alguma outra resposta. Como essa daqui era mais ainda, também não pode ser. Só sobrou a letra D e a letra E como alternativas viáveis. Vamos reduzir isso e vamos calcular as letras D e E. Na letra D, ele toma 500mg de 8 em 8 horas durante 10 dias. 10 dias tem 240 horas. Vamos dividir por 8. Isso aqui vai dar 3, 24, 0, 0, 0. São 30 vezes que ele toma, então. 30 vezes esse medicamento de 500mg. E na letra E? Na letra E, são 500mg de 12 em 12 horas durante 2 semanas. 2 semanas a gente viu que dá 336 horas. Vamos dividir por 12. Vai dar 2 aqui, 24. Vai sobrar 9, 96. Vai dar 8, né? 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. Resto 0. Então aqui ele toma 28 vezes de 500mg. E aí, pessoal, qual das duas é melhor? Essa ou essa? Com certeza é essa, porque ele vai tomar menos medicamento, né? 28 vezes 500.
E a nossa resposta está, então, na letra E, 28 vezes 500. Perceba que eu não precisei fazer essas multiplicações aqui, né? Só analisando as questões, aliás, analisando as opções, eu consegui resolver. Beleza, pessoal? Então, percebam que nem sempre a gente precisa sair fazendo conta que nem um louco, né? A gente pode dar uma analisada para evitar as contas. E é exatamente o que eu fiz aqui nessa questão. Vamos para a próxima questão agora, pessoal, que vai ser de 1 minuto. É uma questão rapidinha de se fazer. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês o cronômetro certo, né? De 1 minuto. Valendo! Opa! Tempo esgotado. Vamos resolver, gente? A questão diz assim, ó. O prefeito de uma cidade deseja promover uma festa popular no parque municipal para comemorar o aniversário de fundação do município. Sabe-se que esse parque possui formato retangular, com 120 metros de comprimento por 150 de largura. Além disso, para a segurança das pessoas presentes no local, a polícia recomenda que a densidade média num evento dessa natureza não supere 4 pessoas por metro quadrado. Seguindo as recomendações de segurança estabelecidas pela polícia, qual é o número máximo de pessoas que poderão estar presentes na festa? Pessoal, essa questão é matemática básica, mas vai ter área do retângulo aqui, né? Porque nós temos um retângulo de lados 150 e 120 metros. A gente sabe que a área de um retângulo é dado pelo produto do comprimento da base, né, que é 150, pela altura, que é 120. Então, a área disso daqui é o produto desses dois números. Tudo bem. A gente sabe, pessoal, que nesse evento podem participar 400 pessoas por metro quadrado. Então, em cada metro quadrado, ó, eu vou desenhar 1 metro quadrado aqui, ó. Eu consigo colocar 4 pessoas. Quantos metros quadrados tem essa área toda? Ora, é 150 vezes 120. Então, isso seria a quantidade de quadradinhos que eu teria aqui dentro. E em cada quadrado eu coloco 4 pessoas. Então, o que eu preciso fazer com esse número aqui, que é o número de quadrados que eu tenho? Multiplicar por 4. Multiplicando isso daqui por 4, eu vou obter, então, a quantidade de pessoas que eu posso colocar ali dentro. 150 vezes 4 dá 600, vezes 120. 6 vezes 12 dá 72. Acrescenta 3 zeros. 1, 2, 3. 72 mil pessoas. Caramba, é gente, né? 72 mil, resposta letra D. Agora, a gente vai para a última questão do dia. Sim, estamos encerrando essa aula de estudo ativo, de estudo na prática. E eu quero te dar um recado. Eu quero te dizer que a gente está chegando, né, perto do Enem. Nós estamos aí muito próximos, né? Já estamos em setembro. Logo mais a gente vira para outubro e dia 20 de novembro a prova estará aí. O que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você, se você recém começou a estudar há pouco tempo, eu recomendo que você tente, né, focar no que mais cai. Tente focar nos assuntos mais importantes para a prova, como aritmética, né, que é tudo isso que a gente está vendo nessa aula e na aula anterior. Eu quero que você foque na parte de porcentagem, de razão e proporção, de escala, que são conteúdos que caem muito e não são tão densos de estudar.
Eu quero que você foque também em estatística, que é um conteúdo tranquilo e cai bastante. Gráficos estatísticos também cai bastante e é um conteúdo de boa. E, por outro lado, se você já está estudando há mais tempo, se você já está estudando de repente desde o início do ano ou desde a metade do ano, aí eu recomendo que você pense, né, em fazer uma revisão, porque a gente estuda muitos conteúdos ao longo do ano e a gente precisa revisar eles. Se a gente não revisa, a gente esquece. Cai no esquecimento. O conteúdo ele cai no esquecimento. Portanto, fiquem ligados nisso, tá, pessoal? Revisão para quem tá mais há mais tempo aí no jogo e estudar o que mais cai para quem está começando agora ou recém começou. Lembrando que o domínio da matemática, que é o meu curso de matemática para o Enem, está com inscrições abertas, gente. A gente vai ficar com as inscrições abertas. E se você quer revisar os conteúdos ou se você quer simplesmente começar a estudá-los, você será acolhido no domínio da matemática. As aulas são curtinhas, elas são diretas ao ponto, tem bastante questão para você praticar e, recentemente, semana passada, foi inserido o módulo das questões padrão. Então tem um módulo lá inteiro com as questões, os modelinhos de questão que o Enem usa, né? Que sempre é a mesma coisa, você resolve sempre do mesmo jeito, só que muda ali o contexto que a questão traz, né? Mas a forma de resolver é sempre a mesma. Eu listei lá mais de 50 questões padrão, fiz vários exemplos, resolvi, mostrei como que resolve e isso é excelente. Depois dessa última questão, gente, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho por dentro da plataforma para vocês entenderem o que eu tô falando. Agora vamos focar aqui nessa questão, eu vou dar para vocês 2 minutos para resolver essa questão, deixa eu colocar aqui o tempo e agora é com vocês. Vamos nessa gente resolver essa questão. Vamos ver como é que pode ser resolvida, né, de forma rápida. Um promotor de eventos foi a um supermercado para comprar refrigerantes para uma festa de aniversário. Ele verificou que os refrigerantes estavam em garrafas de diferentes tamanhos e preços. A quantidade de refrigerante e o preço cada garrafa de um mesmo refrigerante estão na tabela. Para economizar o máximo possível, o promotor de eventos deverá comprar garrafas que tenham o menor preço por litro de refrigerante. O promotor de evento deve comprar garrafas de qual tipo? Pessoal, olha só, eu quero o menor preço por litro. O que é preço por litro? Eu vou pegar o preço e eu vou dividir por litro. Preço por quantidade de refrigerante. Aí eu vou ter diversos valores. Qual que vai me interessar? O menor deles, né? Porque eu quero o menor preço por litro.
Então vamos pensar, ó, tipo 1, 2, 3, 4 e 5. O tipo 1, o preço é 68 centavos, eu vou dividir por 0,5 litro. Né? Então aqui, ó, preço por litro. Pessoal, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, o que vai acontecer? Ó, multiplicar por 2 em cima e embaixo, isso mesmo. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 2 vezes 0,68, que vai dar 1,36, né? Bom, então isso daqui é R$ 1,36 por litro. Certo? Ó, consegui fazer essa conta sem precisar sair dividindo de forma maluca, né? Simplesmente multipliquei por 2 em cima e embaixo. Esse foi o meu macetezinho aqui para evitar qualquer tipo de conta maior. Esse é o preço do primeiro refrigerante. O segundo, pessoal, é muito simples. Ó, 1 litro custa 0,88. Então é 0,88 dividido por 1. Pronto. É 88 centavos o litro. Aqui nós temos um preço já melhor, né? Então o tipo 1 já não pode ser a resposta. No 3, nós temos 1,08 de preço dividido por 1,5. Nesse aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. Olha só o que vai acontecer. Vai ficar 0,5 aqui. E aqui vai ficar 1,08 por 3. Pessoal, 108 dividido por 3 daria 36. Então aqui vai dar 0,36. Ora, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai ficar 1 aqui e 0,72 aqui. Portanto, esse refrigerante custa 72 centavos por litro. O que é mais barato do que do tipo 2, né? Então já não pode ser aqui nem aqui. A resposta por enquanto é o 3. Vamos ver agora as outras. O 4. O 4 é 1,68 a cada 2 litros. Então vamos fazer essa divisão. Ó. É só dividir esse por 2. Isso aqui vai dar 84 centavos. Né? Que é maior do que 72, não pode ser a resposta. E por fim nós temos 2,58 dividido por 3. Pessoal, isso daqui vai ser mais do que 0,72, né? Até poderia fazer a conta aqui, mas eu já consigo enxergar que vai ser mais, ó. Quer fazer a conta? Dá para fazer. Faz, por exemplo, 258 dividido por 3, ó. Vai dar 8 aqui, que dá 24. Aqui sobra 1. Aqui desce o 8. Vai dar 6, 18. Então aqui deu 86, pessoal. Significa que isso aqui custa R$ 0,86 por litro, 86 centavos. Então a nossa resposta, de fato, ficou a letra C. Certo, pessoal? Como eu prometi, pessoal, agora eu vou mostrar um pouquinho do domínio da matemática por dentro. Eu sei que tem bastante gente interessada, mas que ainda não assinou porque não conhece muito bem como é que funciona. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui. Aqui é o curso, pessoal, é a plataforma, tá? Aqui na esquerda nós temos os módulos, beleza? Começa com um módulo introdutório e a primeira aula ela já se chama Como Dar Conta do Curso até o Enem. Né? E eu já começo dizendo que priorização é a chave e mostro aqui quais conteúdos que o aluno deve seguir aqui, né? Qual ordem que ele deve seguir para otimizar os resultados dele. E aqui então nós teremos os módulos de conteúdo, né, gente? E lembrando, você vai priorizar. Então, não necessariamente você vai assistir todos os módulos, porque você vai sempre dar mais atenção aos mais importantes primeiro. Então, você vai ter que seguir exatamente o que está escrito aqui para conseguir dar conta. Lá no finalzinho, nós temos aqui a grande novidade, né, que eu inseri semana que vem, que é o módulo das questões padrão. Então, você quer conhecer as questões padrão sobre frações e conversão de unidades? Você vem aqui e dá play nessa aula, que tem aqui ó, em torno de 17 minutos. E você vai ter aqui os padrões e eu explico como é que é o padrão. Eu explico exemplos de questão, né, daquele padrão. Resolvo, inclusive, né, explico como que faz para resolver o tipo de padrão ali. E você vai ter isso para todos os conteúdos que caem no Enem. Olha só, todos os conteúdos aqui, cada bolinha aqui é uma aula de padrões do Enem. Ó. Padrões sobre gráficos, você vem aqui, vai ter ali, ó, essa aqui é mais curtinha, 8 minutos e 41. Tem umas mais longas também, tá? Por exemplo, razão e proporção tem bastante padrão, então a aula tem 40 minutos. Mas isso daqui é uma ótima forma de você objetivamente entender como que o Enem cobra cada conteúdo e também, claro, né, se você quiser uma visão mais aprofundada da teoria, você vai ter aqui todo esse recurso nos módulos, certo? Então, por exemplo, quero dar uma olhada na aula de regra de 3. Vem aqui, ó, regra de 3 direta, aula 2 de proporção.
E vai ter aqui, né? Esse é um dos formatos que tem no curso. A maioria das aulas, na verdade, não está nesse formato aqui, mas sim no formato que são as lives, inclusive, né? Por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui, MMC e MDC. Esse formato aqui, né? Formato das lives que a gente usa, né? Câmera do lado e aqui o nosso quadro. Certo, pessoal? Basicamente, nós temos, então, as vagas abertas e qualquer dúvida que você tiver, você pode clicar no link que tem aqui embaixo, inclusive para fazer a inscrição também é no link da descrição. E lá vai ter um ícone do WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida. Certo, pessoal? Obrigado por estarem comigo aqui nesta live, que na verdade não foi ao vivo, mas eu acho que foi bem interessante esse formato. E agora a gente se vê na próxima quinta-feira. Agora sim, né? Na próxima vai ser, de fato, ao vivo. E é isso, gente. Valeu, muito obrigado pela presença e até mais.